Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior para mais um Evangelho e Orações. Hoje, dia 6/6/2024, 20 horas 5 minutos. Estamos aqui com vocês e a Lúcia vai fazer a palestra para nós sobre o tema Perante Jesus. Então nós vamos fazer esta preparação, oração de abertura, e depois estaremos com vocês mais tarde para fazer as vibrações e a oração de encerramento para iniciarmos a nossa cromoterapia, né? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho e Orações de hoje. Como sempre, fazendo, como diz o Dr. Sérgio, definiu muito bem, na forma híbrida, né? Pessoalmente e via internet, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura, mentalizarmos o nosso querido Mestre Jesus e pedir a Ele que nos abençoe nesta noite, que permita possamos receber todas as energias benfazejas que necessitamos para a cura das nossas moléstias, dos nossos problemas emocionais, nossos problemas espirituais, para que a gente possa continuar a seguir em frente na nossa jornada, no nosso dia a dia, para podermos recuperar as nossas provas, ultrapassá-las e pagá-las e seguir em frente na nossa jornada. Para isso nós vamos mentalizar Jesus e vamos lembrar de tudo aquilo que nós precisamos, mentalizando as nossas necessidades, que favorecerá o plano espiritual agir e nos ajudar nesta nossa cromoterapia de hoje. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. E agora a Lúcia vai ficar com vocês. Obrigado. Deixa eu ver essa cadeira lá. Tá bom aí? Obrigado. Só abaixar aqui. Se não der certo, alguém avisa, né? Acho que deu certo. Bom, gente, muito boa noite. Mais uma noite que a gente aqui se reúne. Tá claro? Está no lugar certo? Eu abaixei. Bom. Tá bom. Falei que alguém avisava. Mais uma noite a gente se reúne, né? Para poder falar um pouco sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre nossos pensamentos, sobre nossa espiritualidade. E hoje, muito especialmente, assim, é um dia mais frio, então esse calorzinho também acolhe a gente um pouquinho mais e faz com que a gente se sinta mais preparado para esse momento, né? E a tarefa de hoje é bem complexa. Eu tenho que falar sobre o tema Perante Jesus. Como falar sobre uma figura tão ilustre, tão magnânima na vida da gente, né? Como falar sobre um ser que trouxe acima de tudo uma lição de amor, né? E qual que é o nosso papel com esse sentimento de amorosidade, de estar pensando em Jesus como esse ser supremo que o nosso objetivo, na verdade, nesse momento, ou nas nossas encarnações, é alcançar a perfeição de Jesus em algum momento das nossas futuras, sei lá quantas encarnações, aí em algum momento a gente chegue a isso. Só que para a gente poder honrar um pouco essa situação de falar em Jesus, o mínimo que a gente pode fazer é ter como exemplo, né? Como seguir o exemplo, como seguir o amor de Jesus, como seguir uma função de olhar para esse ser tão iluminado e imaginar o que ele poderia esperar de nós, ou que nós, enquanto seres em aprendizado, poderíamos fazer para estar mais perto dele, né? Ou pelo menos para seguir essa informação. Então, pedir auxílio, inicialmente, saber que ele vai estar sempre ali para nos ajudar, desde que a gente faça a nossa parte, seguir essa amorosidade, seguir um exemplo daquele que nunca julgou ninguém, daquele que levou amor a todos, daquele que curou as pessoas e que até hoje nos traz a possibilidade de curas internas
interior e seguindo o exemplo de luz. Então, o que a gente pode fazer para se aproximar um pouco disso? O que a gente pode fazer para chegar mais perto dessa luminosidade? Eu acho que saber pedir ajuda para Ele, eu acho que é o primeiro papel de ter humildade para entender o quanto nós somos pequenos frente a essa grandiosidade. E saber o quanto Ele tem para nos trazer é o segundo momento depois de pedir esse auxílio, para que a gente possa olhar para esse exemplo. E aí eu acho que uma das grandes coisas que a gente se propõe a fazer mediante esses exemplos, eu acho que é seguir o caminho da ajuda ao próximo, né? É seguir o caminho, muitas vezes, de fazer alguma coisa por alguém, de olhar para os nossos próximos, familiares, amigos, pessoas que convivem conosco, e ter o processo da tolerância, ter o processo do amor e da compreensão. Eu acho que quantas vezes a gente esquece que esse exemplo está na nossa frente. É só seguir, é só olhar, e a gente olha, não. Por que não olha? Porque a gente ainda está muito aquém daquilo que Ele poderia nos propor. Então, vamos pensar em algumas coisas que a gente poderia fazer para chegar perto, né? Ou para olhar para essa figura e se sentir um pouquinho melhor. No mínimo, na ajuda ao próximo, um voluntariado, né? Prestar ajuda de alguma forma, dar uns momentos da nossa história para fazer o bem a alguém, porque na verdade quando a gente faz voluntariado, gente, a gente está mais tendo ajuda do que prestando ajuda, porque no momento em que a gente se dispõe a fazer alguma coisa por alguém, quem está sendo beneficiado somos nós. Outra forma da gente estar sempre perto de Jesus e seguir um pouco esses exemplos é o Evangelho no Lar. Gente, o Evangelho no Lar é uma coisa tão simples, inicialmente, né? É um compromisso que a gente trava com a gente, porque Jesus disse o quê? Onde um ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, se eu estiver na minha casa, sozinho, em qualquer lugar da minha casa, eu posso estar fazendo esse Evangelho. O que o Evangelho nos propicia? Primeiro, essa presença divina e dos nossos amigos espirituais. Para quem nunca ouviu falar, ou para quem não sabe, talvez alguém aqui nunca tenha feito o Evangelho no Lar, talvez seja a primeira vez que esteja por aqui hoje, mas o Evangelho no Lar é um dia que a gente dedica a fazer o quê? Uma oração em casa, uma vibração e um acolhimento. Então, como é que o Evangelho no Lar ele começa? Onde a gente pede que o plano espiritual esteja nos protegendo, nos amparando, junto com a presença divina. A gente lê alguma coisa de alguma leitura muito específica ao Evangelho, segundo o Espiritismo, tantas leituras que a gente tem aí, falando sobre textos e coisas para reflexão, onde a gente pode discutir um pouco, inclusive em voz alta, sobre aquela proposta daquela leitura, porque inclusive os amigos espirituais que precisam, os irmãozinhos que precisam de ajuda também poderão estar perto. Às vezes eles não têm essa conexão de perceber o pensamento, então eles podem ouvir o que a gente está falando e também aprender com isso. A partir dessa reflexão, a gente faz as vibrações como a gente faz aqui, mas a gente faz na nossa casa com todos os nossos amigos espirituais, ou aqueles que estiverem presentes por acaso, e Jesus, obviamente, e a gente finaliza agradecendo. Então, gente, às vezes são aqui 15, 20 minutos, meia hora, de 7 dias da semana, que a gente dedica a mostrar a Jesus o quanto ele é importante para nós, e o quanto a gente está realizando a proposta que ele trouxe, que é a proposta de nos unirmos no amor. Outra coisa importante que a gente pode fazer, além do Evangelho, que é uma das práticas muito importantes, a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Ela é a base da nossa doutrina. O que é essa base? É saber que a cada dia a gente recomeça uma história e a gente se melhora internamente. O que é essa melhora interior? É saber que a cada dia a gente pode mudar para melhor os nossos pensamentos, nossas emoções, nosso padrão vibratório. Gente, se tem uma coisa que está sempre caindo é o nosso padrão vibratório. Por quê? Por conta das coisas que a gente vive no nosso dia a dia, no trabalho, com família, com amigos, enfim, com problemas de saúde. Isso faz com que a gente tenha pensamentos não tão felizes, até por tudo que a gente está sentindo. Isso nos afasta do próprio plano espiritual. Porque muitas vezes eles querem chegar perto da gente e não conseguem. Por quê? Porque nosso padrão de vibração não está suficientemente pronto e aberto para receber aquilo que eles poderiam nos trazer.
Então, isso também é uma forma da gente cumprir o nosso papel como disseminador da nossa doutrina. E de Cristo mesmo, né? Assim, de estar falando essas palavras, de estar colocando esses exemplos para frente, fazendo andar as informações, fazendo as leituras. Então, todas essas coisas, elas vão nos aproximar desse potencial de amor que ele traz. É uma representatividade da gente, dele, da gente na Terra. Ou mesmo, né? Quando a gente estiver desencarnado, aprendendo, estudando nas colônias do plano espiritual. Então, é pensar um pouco, gente, o que nos faz melhor a cada dia. Então, eu estava falando um pouco do padrão vibratório. O padrão vibratório é uma coisa muito volátil, né? Dependendo do que a gente vai vivendo, a gente vai mudando isso. Como é que a gente vai fazer para ter um padrão que seja um padrão equilibrado e bom, para que a gente possa estar em equilíbrio do nosso corpo, das nossas emoções e nos conectando ao plano espiritual? No mínimo, é o recurso da prece. Quando a gente se encontra em desequilíbrio, o mínimo que a gente pode fazer é pedir essa ajuda. É ter humildade de dizer, olha, nesse momento eu sozinho não estou conseguindo. E eu preciso dessa ajuda espiritual. Gente, parece que é uma coisa tão fora do contexto, mas na hora em que você se conecta e que você se prepara para receber essa luz divina, ela vem. A gente recebe essa informação. Só que se a gente não tiver pronto e aberto para que essa informação chegue, talvez a gente mesmo trave a chegada dela. Como é que a gente vai saber que a gente recebeu essa ajuda tão linda do Mestre Jesus, do plano espiritual? A gente vai ter uma paz interna, apesar de todas as dificuldades que a gente está passando. E muitas vezes essas dificuldades, elas não são resolvidas com processos físicos, nem presentes, nem materiais. Elas são resolvidas com processos internos, com processos emocionais. Hoje a gente pode falar que grande parte das doenças que a gente tem, elas estão ligadas a esse emocional. Então, como é que a gente prepara o nosso corpo, a nossa química interior, as nossas emoções, para receber essa luz divina? Então, se a gente fica no pessimismo, né, com pensamentos não tão felizes, com recursos internos que a gente tem que a gente não utiliza, a gente não consegue fazer essa conexão. A gente fala assim, que o telefone toca de lá para cá, né? Só que a gente tem que se abrir para esse telefone tocar. A gente tem que se preparar para efetivamente estar recebendo essa dádiva divina que é estar perto desses exemplos que a gente tem que seguir. Então, quando a gente vai pensar em seguir o exemplo de alguém, vamos sair um pouco do mestre, mas vamos pensar um pouco. Quando a gente gosta de alguém, a gente gosta do que aquela pessoa está fazendo, e a gente entende que ela pode ser um bom exemplo para nós, o mínimo que a gente vai fazer é o quê? Tentar entrar naquela conexão, tentar entender o que o outro está falando e muitas vezes tentar imitar para que a gente possa estar melhor, porque aquilo deu certo para aquela pessoa. Isso falando no nível aqui de encarnado. Imagina a gente tentando usar de uma luz muito maior. Então, gente, a disposição da gente está o tempo inteiro essa conexão. E nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente também só pedir essa ajuda se a gente naturalmente não se colocar à disposição. Porque ainda a gente não vai ter a realização desse auxílio porque a gente não se colocou à disposição e a gente vai acabar tendo o quê? Ainda vai achar que não foi ajudado. Nossa, olha só, pedi tanto, fiz tanto e não recebi. Não funciona assim, gente. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai receber. Agora, o que é fazer a nossa parte? É se colocar à disposição dessas mudanças. É muitas vezes entender que às vezes nosso orgulho, a nossa arrogância não permitem a gente ver que tudo está em volta de nós. Tudo está nos permitindo melhorar, buscar, crescer. Gente, a vida nunca está contra nós. A vida, de forma geral, está sempre a nosso favor. Porque o fluxo da vida é sempre positivo. Como é que esse fluxo é positivo? Ele é aprendizado. Nós estamos para aprender. E se as coisas às vezes que nos chegam parecem ser coisas punitivas, na verdade elas são ensinamentos. Ensinamentos do quê? Da nossa trajetória kármica. A gente fala muito em karma, né? É o karma, aconteceu o karma, estou assim por causa do karma. Não funciona assim, gente. É a trajetória kármica. O que a gente se propõe quando a gente desencarnou, que a gente teve que reencarnar, ou escolheu, ou não escolheu, que a gente voltou para cá, a gente optou por passar por algumas coisas. Para quê? Para que a gente possa evoluir e ter uma encarnação a menos de volta para cá e de aprendizado, que seria a evolução da própria perfeição que foi Jesus e que continua sendo como exemplo.
Então, assim, qual que é o nosso papel importante nesse sentido? É a gente começar a olhar efetivamente qual que é essa trajetória. O que será que nós escolhemos? Ninguém escolheu passar por sofrimento, gente. A gente escolhe passar por aprendizado. É que os aprendizados são desafios. Os aprendizados são duras lições que a gente tem que passar. Porque a gente é, muitas vezes, teimoso, cabeçudo e não enxerga que aquela lição está querendo nos trazer. Então, às vezes, tirar um pouco, né, dessa característica do nosso ego, né, e olhar um pouco para esse universo de amor, a gente muda muito essa relação que a gente tem de olhar para o mundo de uma forma diferente. Claro que não chegamos ainda à beatitude de achar que tudo que está chegando está tudo bem, eu não vou sofrer, eu vou aprender. É muito difícil para nós aqui, porque a própria encarnação ela já é um ambiente mais pesado, de pensamentos do coletivo que nem sempre são tão favoráveis a um desenvolvimento positivo. Mas nesse sentido, qual que é o nosso papel perante esse exemplo? É exatamente dignificar essa informação. Então, se eu estou passando por um desafio, o mínimo que eu posso pensar é o que Jesus faria nesse caso. Nossa, deve ser muito difícil pensar nisso, eu nem me atrevo a pensar nisso. Mas eu sigo como exemplo, né? Eu sigo como uma lição de que se ele estivesse aqui, estivesse passando pela situação que eu estou passando, eu acho que no mínimo ele agiria com amor e discernimento. No mínimo sem julgamento e no mínimo pensando que alguma coisa a gente está fazendo por aqui. Então, por esse... As crianças, né, lá em cima. Fiquem tranquilos, gente, é assim mesmo. Não destruindo e não se machucando, está tudo certo. Por esse ponto de vista, o nosso papel, então, aqui, como representantes de Jesus na Terra, é exatamente a cada dia evoluir. Cada dia usar dessas lições para crescer. E, em vez da gente reclamar, utilizar o quê? O que eu tenho de bom nessa situação? Porque, gente, toda situação tem dois lados. Tem um lado que é o ruim, que é o que a gente vê mais mesmo. Isso já é uma prática do encarnado, vamos colocar assim. E tem aquele outro lado. Aquele outro que a gente não quer enxergar. Por quê? Porque a gente é ruim, porque a gente não está preparado. Na verdade, a gente não enxerga porque nós não estamos prontos para abrir mão das nossas opiniões. E se tem uma coisa que, particularmente, a gente aqui tem uma defesa sobre nossas opiniões. Se a gente tivesse um pouco mais de amorosidade, né? Um pouco mais de tolerância com a gente, com as pessoas, talvez a gente não estivesse vivendo tudo que o mundo está vivendo, gente. Então, eu acho que esse exemplo de Jesus, hoje mais do que nunca, ele precisa estar sempre na frente da gente, na nossa vida, para a gente ter e seguir uma relação de amor com o mundo. Mas como é que eu vou amar aquela pessoa que cria uma guerra? Como é que eu vou compreender o que as pessoas estão acontecendo aí fora, no mundo inteiro? Gente, eu não tenho que entender. Se eu não estou diretamente naquele local, o que eu posso fazer é rezar. Eu posso vibrar. Eu posso vibrar para que as pessoas sejam iluminadas e tenham discernimento. É o máximo que eu posso fazer. Porque se eu estiver diretamente envolvido, então eu vou ter minha parte de responsabilidade no contexto. Mas se eu estou num outro lugar e a única coisa que eu posso fazer é pedir para que seja da melhor forma, quem que sabe qual que é a melhor forma? A gente fala assim, nossa, uma pessoa está passando por um determinado processo e a gente pede que aconteça com ela o que a gente acha que tem que ser. Quem falou que aquilo é o melhor naquele momento para aquela pessoa? A gente não sabe nem o que é melhor para nós. A gente segue o exemplo, tenta pelo menos, mas a gente não consegue ter um direcionamento mais claro. Então, por esse olhar, é importante que a gente tenha uma diretriz, que a gente crie uma diretriz. E aí, gente, o que é importante, né? Criar um hábito saudável é muito mais difícil do que criar um hábito ruim. Para a gente aprender coisa errada e fazer coisa errada para nós, errada no ponto de vista assim, de que não faz bem para nós, né? É muito fácil. A gente cria rapidamente uma rotina. Mas quando a gente precisa aprender, por exemplo, a levantar de manhã, fazer uma prece, pedir para que o dia seja bom, às vezes já acorda tão atrapalhado que não lembra nem que tem que pôr a cor do sapato, já sai e acabou, e nem pensa na prece. E aí o dia fica muito mais confuso, porque a partir do momento que eu peço para que o meu dia seja mais coerente, eu já crio um plano diário de bênção, de luz, de paz, de tranquilidade. É um hábito, e esse hábito é muito fácil de esquecer. E aí, durante o dia, onde as coisas vão acontecendo, também é um hábito da gente poder pedir, olha, me ajuda nessa hora porque eu não estou conseguindo entrar nesse equilíbrio.
Se você estiver em público, vai para um banheiro, respira fundo, se conecta com a sua essência e com Jesus e vai colocar tudo aquilo que ele trouxe como exemplo para nós. Mas a gente faz o quê? A gente acaba se magoando, se chateando, se recolhendo, brigando e esquece que a gente poderia ter um auxílio muito maior. E é um hábito, gente, é uma rotina. A mesma coisa antes de dormir. O que a gente deveria fazer que seria interessante que a gente pudesse conectar com esse plano superior e quem está tão à disposição da gente? Agradecer pelo dia que a gente teve. Rever o dia que a gente teve. Nossa, esse meu dia foi horrível. Mas o que teve de bom, eu vou agradecer por ele. E se ele foi horrível no meu ponto de vista, talvez eu não tenha seguido um bom exemplo, então que eu possa no dia seguinte não passar pelas mesmas coisas. Então quando eu agradeço e eu olho para o meu dia e eu vou fazer uma reflexão sobre o meu dia, eu posso olhar tudo em alguns minutinhos antes de dormir, que ainda dá tempo, eu posso pensar em tudo que aconteceu e o que eu poderia ter feito de melhor. E se eu fiz o melhor, eu posso agradecer por ter conseguido fazer o meu melhor. Isso é um hábito, gente. É uma rotina que a gente vai criando. E se você, a partir disso, se conecta mais ainda antes de dormir, durante a noite, nós, como espíritas e sabemos disso, nós saímos para pelo menos trabalhar. Se a gente pensar nisso espiritualmente, a gente vai para as colônias, a gente vai ajudar onde tem desencarnados, se a gente estiver preparado para isso. Mas se a gente dormir angustiado, com a barriga muito cheia antes de dormir, com pensamentos que não são muito bons, com o que a gente vai se conectar antes de dormir? Com coisas que não são muito boas. A gente passa mal uma noite, acorda um monte de vezes, não consegue dormir, acorda de manhã cansado. É a conexão que a gente deixou de fazer. É o exemplo que a gente perdeu, assim, que a gente tinha um exemplo do que fazer e a gente não fez. Aí a gente não consegue fazer esse exemplo de Jesus. A gente deixa de usar essa conexão que seria o que estaria mais próximo dele. Então, perante tudo isso, gente, eu acho que sempre fica o pensamento do que é que a gente pode fazer para estar mais próximo dessa energia. E o mínimo do mínimo é a gente entender o que ele quis dizer. Quando ele diz para nós assim, vinde a mim aqueles que estão doentes, que estão cansados e que estão tristes, ele está falando assim, olha para esse amor, para de se julgar e de se culpar e recomeça a cada dia de uma forma diferente. Muitas vezes, qualquer coisa que acontece, já vem a culpa. A culpa mata as pessoas, gente. Ela deixa as pessoas muito angustiadas, né? Muitas vezes a falta de alguma informação, de uma orientação, de uma boa convivência. Então, quantas vezes a gente poderia usar disso, né? Quer dizer, olhar e falar assim, ok, então, se até agora muitas coisas estiveram erradas, e agora eu estou indo dormir, eu vi que estava muita coisa errada, mas eu vou me conectar com o melhor. O que vai acontecer? Eu vou receber uma energia mais saudável, eu vou me tranquilizar, vou poder fazer o meu trabalho espiritual, que todos nós aqui podemos fazer inúmeros trabalhos no plano espiritual à noite, depende com que a gente se conecta. O plano espiritual está precisando de nós para a gente poder ajudar em tudo que está acontecendo no mundo. Então, nosso corpo físico está dormindo, mas a gente está indo trabalhar nas colônias, está indo trabalhar na ajuda desse plano espiritual. Isso tudo é uma missão que a gente acaba desenvolvendo com a gente. Quando a gente faz o tratamento de cura aqui, por exemplo, que a gente tem aos sábados, qual que é a missão de cada um de nós que está aqui trabalhando? É trazer um pouco de bem-estar para quem está desequilibrado naquele momento, com alguma patologia, com algum processo emocional em desequilíbrio, mas a gente vai pensar no que cada um tem, não. A gente vai saber que a nossa energia vai ser importante para a pessoa melhorar. Então, a gente se prepara 2, 3 dias, às vezes uma semana antes, a gente evita excessos alimentares, excessos para quem bebe, excesso de cigarro, enfim. A gente deixa, porque eu não fumo, não bebo, né? Só como mesmo. Mas para quem tem essas práticas, que possa se prevenir disso antes, para que a gente possa ter uma energia mais limpa. É um pequeno sacrifício, por exemplo, para quem tem os hábitos, pode ser, mas é um sacrifício em prol de quem? Da nossa mudança e da mudança do outro que está recebendo aquela energia. E quando as pessoas vêm aqui para o tratamento de cura, como elas se preparam? Elas sabem que nesse dia elas vão receber uma bênção, elas vão receber o que Jesus fazia, a cura. Elas vão receber a proposta de que o plano espiritual está conosco trabalhando. Nós não trabalhamos sozinhos, tanto que eu estou falando aqui,
eu tenho estudo, eu estudei, eu li, eu aprendi sobre o que eu tenho que falar, mas eu tenho a intuição total do plano espiritual para que eu possa falar o que vocês precisam ouvir. Cada um na sua conexão, na necessidade, se precisar. Tem gente que talvez não precise, mas eu preciso me preparar. Não posso simplesmente chegar aqui e dizer, pronto, vou chegar lá e vou falar o que eu quiser. Não, eu não posso ter essa liberdade. Eu tenho que respeitar a minha hierarquia espiritual, que no mínimo é Jesus, né? No mínimo palavras de amor, de tranquilidade, de paz. Quantas vezes a gente chega aqui no centro mesmo, com perturbação do dia a dia, e quando a gente vai chegando aqui, a coisa parece que vai acalmando, né? A nossa mente vai diminuindo o ritmo, nosso coração vai batendo mais devagar. A essas alturas, se tiver tudo bem com vocês, já estão preparados para uma vibração. Isso é honrar Jesus, gente. Isso é se preparar para o divino. Muitas vezes a gente vai falando aqui e a pessoa está com um pensamento tão acelerado, com tantas coisas na cabeça, que ela não consegue relaxar, ela não consegue se conectar, e aí ela fica um pouco incomodada, mas é assim mesmo. A gente vai se habituando a adentrar aqui, porque o nosso tratamento já começa quando a gente entra aqui dentro do centro, a gente já vai recebendo o plano espiritual, olhando para nós, cada um aqui está recebendo o exemplo vivo e o amor de Jesus, porque estão sentados aqui em silêncio, se conectando, se permitindo ser aquele que vai ser um disseminador das ideias de amor de Jesus. Então, gente, fica para essa noite essa reflexão do nosso papel perante essa luz na nossa vida, o nosso papel e a nossa responsabilidade em ser melhor, sermos melhores, a começar de nós mesmos, na nossa reforma íntima, e na possibilidade da gente poder ter onde recorrer quando nós precisarmos. Nós temos para onde ir. Aqui nós temos de quinta-feira entrevista. O Cláudio Almeida aqui escuta as pessoas, ele conduz para o tratamento. Nós temos as quartas-feiras aqui esse trabalho, lá, aqui. Nós temos trabalhos aqui internos na casa também, né? De atendimento fraterno. Então nós temos vários trabalhos que favorecem com que cada um possa fazer o seu melhor. Então, gente, pense nisso, né? Que o resto da semana seja maravilhoso para vocês, que Jesus possa estar na frente de vocês junto com esse plano espiritual, que vocês possam receber toda essa aura de proteção para que a cada dia a evolução possa acontecer, porque afinal nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para evoluir. E se a gente não se preocupar com isso, a gente vai ter que repetir a lição, talvez com trajetórias kármicas um pouco mais complexas. Então, usemos esse exemplo na nossa vida para podermos nos direcionar para aquilo que nós viemos fazer aqui. Uma boa noite para vocês, fiquem em paz, uma boa vibração e depois um bom tratamento. Já é minha vez de novo? Eu acho que sim. Se quiser, pode ser a minha de novo também. Posso fazer a vibração. Então vamos lá, depois dessa palestra maravilhosa em que a Lúcia falou que nós temos que fazer trabalhos voluntários. Fazer trabalho voluntário, então, é fazer vibrações. Vibração também é um trabalho voluntário, um trabalho que vem de dentro, que vem do nosso coração e que a gente doa a nossa melhor energia àqueles que necessitam, né? Então nós vamos começar a doar a nossa melhor energia pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Tanto aqueles desencarnados, quanto aqueles que perderam tudo, suas casas, às vezes até parentes. Então nós vamos pedir a Jesus, pedir a Deus, nosso Pai, que derrame as suas bênçãos sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, procurando esquentar corações, esquentar as almas, trazer o conforto, trazer o amor a cada um desses irmãos, que a sua fé possa ser fortificada na presença do Mestre Jesus. E nós vamos pedir, Mestre Jesus, que reduza ou acabe com essas chuvas que estão acabando com o estado, que estão a inundar todo o estado, e que todos aqueles desencarnados ali naquelas situações possam ser resgatados e encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também pela guerra entre Israel e palestinos,
que possa haver um cessar-fogo, possa haver um tratado de paz, que possa haver um corredor humanitário, onde a alimentação, a água e a medicação possam chegar aos palestinos para que eles possam se fortificar, voltar a ter o direito à vida novamente. Vamos vibrar também com muito amor e com muito carinho pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que também possa haver um cessar-fogo, possa haver um tratado de paz, possa haver um corredor humanitário para os ucranianos, que eles possam receber ajuda, se fortalecer espiritualmente, se fortalecer na fé para seguir em frente na sua jornada. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam encontrar através do desenvolvimento, através do caminho aberto para o crescimento do país em saúde, educação e alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também com muito amor, com muito carinho, pelos hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que a tua luz ali se faça presente, que possam todos aqueles que têm mérito para serem curados, que sejam curados. Aqueles que ainda não têm mérito possam ter as suas dores aliviadas, as suas doenças reduzidas para seguir em frente na sua jornada. Vamos vibrar por todos os detentos e que esses irmãozinhos possam se arrepender dos males praticados e buscar a sua redenção ainda nesta encarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todos aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão aos seus cobradores por aquilo que fizeram de errado. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas, que eles possam ter o teu Evangelho, Mestre Jesus, como luz para seguirem em frente e saírem dos seus vícios. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que cada um desses irmãos encontre no teu exemplo o caminho a seguir. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz, as tuas bênçãos, o teu amor ali se façam presentes, cheguem em abundância nesses lares em desarmonia, trazendo a paz e o equilíbrio. Mestre Jesus, que nós possamos pedir também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a seguir para resgatá-los e trazê-los de volta ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos desafetos, tanto desta encarnação quanto de encarnações passadas. Que os nossos guias espirituais possam levar até esses irmãos o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos males que praticamos, para que possamos, como disse Jesus, seguir para e passo com os nossos desafetos, com aqueles que nós temos diferenças, para podermos nos redimir e seguir em frente no crescimento da seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos os irmãozinhos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos esses irmãos recebam as suas necessidades em bênçãos, amor, paz, carinho. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vibremos também pelos moradores de rua, que eles tenham agasalho neste frio, que eles tenham uma alimentação, tenham um calor humano para se aquecer. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vibremos pelos nossos lares, Mestre Jesus.
que as tuas luzes brancas possam invadir os nossos lares, esterilizando paredes, tetos e pisos. Que fluidos deletérios possam ser retirados. Irmãozinhos que tentem causar a discórdia possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Que miasmas que possam existir dentro da nossa casa possam também ser retirados e incinerados. E vamos vibrar finalmente, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que as suas bênçãos, o teu amor e o teu carinho recaiam sobre cada um de nós, fortificando a nossa fé, fortificando o nosso espírito, para que possamos, a cada dia mais, trabalharmos na tua seara bendita de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos aproveitar então e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Que possamos, Mestre Jesus, receber nesta noite aquilo que aqui viemos buscar em termos de cura, amparo, bênçãos, tratamento, terapias, aquilo que nós precisamos. E que possamos levar todas essas bênçãos para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos então aos nossos avisos, meus amigos. Vamos começar pela nossa rifa para ajudar a casa. Nós temos ali um aquecedor portátil Britânia, lançamento. Temos a rifa, R$5 o número. Aqueles que quiserem podem pegar com a Margarida um númerozinho, 2 ou 3 ou 10, aquilo que quiserem, tá bom? A gente agradece esse pagamento. E nós temos o nosso bazar no fundo, que quando vocês saem da terapia, vocês passam na frente do bazar. O nosso titular Luiz está lá para atendê-los naquilo que vocês precisarem ou quiserem comprar. Todo o rendimento do bazar serve para a manutenção da casa, né? Manutenção que eu digo é limpeza, água, luz, telefone, cestas básicas e IPTU e tudo mais que a gente precisa para manter a casa funcionando. Nós temos as cestas básicas, aqueles que puderem nos ajudar trazendo mantimento. Os itens das cestas básicas estão escritos no quadro branco. Aqueles que puderem, quiserem, a gente agradece, podem deixar com o Luiz lá no bazar, que ele é o encarregado de separar, preparar e distribuir as cestas básicas. Nós temos também na casa 2 cursos, o curso básico e o curso de orientação e educação mediúnica. Aqueles que quiserem fazer o curso básico podem fazer a inscrição com a Margarida, ela encaminha para o professor Carlos Cabeça, que ministra as aulas do curso básico. Aqueles que já tiverem o curso básico em outros centros espíritas, que é um pré-requisito para fazer o curso de orientação e educação mediúnica, podem também conversar com a Margarida, se inscrever para fazer o curso de orientação e educação mediúnica. Os nossos cursos basicamente são online, são 3 aulas online, 1 aula presencial. Facilita para todo mundo pode aprender, todo mundo pode participar e é muito interessante que a gente discuta sobre a doutrina e aprenda cada dia mais, né? Nós temos entrevista de orientação. Aqueles que quiserem passar por uma entrevista de orientação, nós temos o Claudio que atende todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Aqueles que se interessarem, que precisarem, o Claudio está à disposição nas quintas-feiras. Também, por favor, façam um agendamento com a Margarida e ela preparará vocês para a entrevista. A entrevista também é importante para quem quiser fazer um tratamento agendado de cura. É um tratamento que se realiza no último sábado de cada mês. É um tratamento de cura para depressões, doenças mais complicadas, doenças de coluna, artroses e outras coisas mais, depressões, né? Então, aqueles que precisarem, tem obrigatoriamente que passar pela entrevista com o Claudio Mir, que ele é que encaminha vocês para o tratamento de cura no sábado.
Não vale chegar aqui no sábado e falar, eu vim participar. Não, tem que passar na entrevista. Eu, Cláudio William, que vai então encaminhar, porque a gente tem uma lista das pessoas, tem os sintomas que as pessoas têm das doenças, para que a gente possa ter um tratamento eficiente, né? Se não se chega aqui sem ter um diagnóstico, a gente não consegue fazer um tratamento adequado para vocês, né? Então, é preferível sempre passar, e obrigatório passar no tratamento do Cláudio Mir antes de vir no sábado. Tratamento de cura também, no mínimo que a gente sugere, né? Que a pessoa passe 3 últimos sábados de cada mês para poder ter algum bom resultado, né? Eu vim um só, não tive resultado nenhum. Não, mas o recomendado é 3, né? Recomendado pelo plano espiritual, não é por nós, né? Que façam 3 últimos sábados de cada mês para obter um bom tratamento. Logicamente que o tratamento de cura não invalida qualquer tratamento médico que vocês estejam fazendo em paralelo. Mantenham o seu tratamento junto com o tratamento de cura. Vir também nas quartas-feiras ajuda o tratamento de cura, o resultado do tratamento de cura recebido no último sábado de cada mês, tá certo? Portanto, mantenham as suas vindas às quartas-feiras. No andar de cima nós temos uma biblioteca com muitos títulos para aqueles que quiserem ler, aprender, estudar mais sobre a doutrina. Também o Luiz está lá para atendê-los é o outro Luiz, né? Um é do bazar, o outro é da biblioteca. São 2 Luiz diferentes. Mas também é o Luiz que está lá em cima para entregar o livro para vocês, tá bom? A gente sugere, e aí cada um faz como quer, quiser trazer em garrafa de água para fluidificar, vocês podem trazer, chegando na sala de cromoterapia, vocês abrem a garrafa, põem embaixo da sua cadeira e ela será fluidificada para vocês levarem para casa. Quem não quiser trazer, também não é obrigado. Quem quiser comprar na casa, também tem na casa. O Luiz lá no bazar também pode vender a água para vocês. Bom, só para lembrá-los, vocês sabem, hoje nós tivemos essa live, nós temos outra live nos domingos, 20 horas, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Lá também, cada semana um palestrante diferente, cada semana um assunto diferente, e nós então fazemos a live aqui na casa, fazemos também no Facebook, né? Às vezes o dia que vocês não puderem vir na quarta-feira, estiver em casa, pode assistir no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, está lá na live na quarta-feira, tá bom? Era isso meus recadinhos de hoje. Deus abençoe vocês, ótima cromoterapia e fiquem em paz. Obrigado. Esse é para você.